presentes, aos nossos amigos de casa, em especial ao plano espiritual, que prepara diuturnamente os eventos desta casa, ora online, ora na presença física. Vamos agora nos desconectar por 2 minutinhos nesta prece de abertura de todos os nossos problemas, vivências do dia a dia, pararmos para pensarmos em cada um de nós, na nossa vivência, na nossa trajetória, no nosso crescimento espiritual, na nossa batalha diária, no nosso conhecimento espiritual, que a cada dia vai se aprimorando, fazendo com que nós cheguemos ainda melhor na evolução para a transformação de um mundo melhor. Vamos agradecer pela semana que passou, por tudo o que vivenciamos, e vamos pedir, nesta semana que tem início agora no SPI, mas que já começou no domingo, que possamos fazer desta trilogia falada na semana passada uma nossa referência de vida e de jornada. Fé, esperança e caridade. Por incrível que pareça, essas palavras apareceram para mim na semana passada, estalo espiritual. E nós sabemos que sempre há um mentor nos intuindo, principalmente na oralidade espontânea, que é a nossa prece inicial. Durante toda a semana, essas 3 palavras me apareceram no pensamento. E sem dúvida, fechado pelo Glauco também, é uma verdade. A fé, algo que nós não podemos perder por nada. A esperança de dias melhores, de momentos melhores, de saúde melhor. E a caridade, não só a caridade física, mas a caridade da gentileza, caridade do sorriso, do abraço, do compartilhamento, que une, juntamente com a fé e esperança, dias melhores. Para tanto, iniciamos a noite de hoje com a prece que todos nós aprendemos a orar desde pequenos e que faz parte de todos os nossos momentos de dor, de esperança e de fé. Pai nosso, que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita em toda parte. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, na medida em que soubermos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Mas não nos deixes cair em tentação, e dentro do possível, livra-nos de todo mal e de toda perturbação, porque sabemos que é teu o reino, o poder e a glória para hoje e sempre. Que assim seja. Denise, momento especial todo seu. Seja bem-vinda, bem acolhida.
casa também, e agradecer a casa também pela oportunidade de estudo. Capítulo 8. Em martírio. 8. Arrependimento tardio. Esse capítulo começa falando Allan Kardec, nos estudos dele na Sociedade de Ciência de Estudos Espíritas, recebiam muitas almas com problemas de arrependimento, né? Muitos espíritos perturbados pelo arrependimento. E aí Allan Kardec compilou esses estudos numa obra, uma das obras dele, que é O Céu e o Inferno. Ele compilou essas obras e ele comenta que as pessoas que erram, ou seja, todos nós, né, nós postergamos muito o reconhecimento dos nossos erros e das nossas faltas. E é uma pena, que isso nos traria muito alívio, né? Mas não é sempre assim que a gente trata. Mas a alma, devido a um trabalho redentor que existe nas esferas superiores, ele consegue, com o arrependimento, voltar, né, à Terra e ter uma oportunidade, ou seja, reencarnar, né, para poder, com arrependimento, ele aspira a essa nova existência, para ele expiar as suas faltas. E aí começa uma história muito bonita, que fala que o espírito Hermance vai até o hospital Esperança, né? Hospital Esperança, após um dia de trabalho árduo na crosta terrestre e tal, eles vão até o hospital para tratar lá na ala, existe uma ala dos arrependidos. E eles encontram uma severiana, a severiana, e ela é uma pessoa que estava trabalhando lá, que estava ajudando as outras pessoas, mas ela está muito perturbada, muito mal. Eles não conseguem entender por quê. Aí eles ficam sabendo que a severiana, uma teve acesso à ficha dela. Quando ela teve acesso à ficha dela, ela tem uma falta, inclusive aqui na primeira página fala, né, que o esquecimento ocorre apenas na vida corpórea, que volvendo depois a gente vai lembrar. Por mais que a nossa falta nos doa, e a gente esqueça aqui, postergue essa atitude, né, de ficar aguardando uma manhã que a gente não sabe se vai chegar nessa vida para tomar uma atitude, a gente acaba postergando, né, e não tomando essa atitude. E o que é bem interessante quando você vai ver, quando eu fui ver a diferença, né, e, nossa, eu queria a avó para saber a diferença entre remorso e arrependimento, né? No remorso, você sente vergonha da sua falta, você reconhece a sua falta para você, mas você não faz nada para se redimir dessa falta, né? Você, às vezes, até mesmo não deixa de praticá-la. No arrependimento, não. Um arrependimento sincero, né, e a gente vai ver bastante, depois eu vou comentar as coisas que eu vi na Bíblia, tudo. O arrependimento te dá a oportunidade, né, de refazer, de se aprimorar e de nos elevarmos, né, elevar o nosso espírito. Bom, mas então, Severiana está muito, muito nervosa e os espíritos iriam auxiliá-la, perguntam por quê, ela vê essa ficha e ela fala que acabou a ilusão dela. Ela sempre foi espírita, ela sempre trabalhou nas casas espíritas e ela se achava uma pessoa respeitada, tal, mas ela tinha muitos problemas com uma filha chamada Cidália. Essa filha tinha um comportamento bem revoltante e tal, e
ela não teve uma sinceridade emocional, ela preferia acreditar que elas tinham alguma coisa em vidas passadas e que agora ela tinha que resgatar com essa filha. E com a ficha, ela chega à conclusão, com que ela leu, que, na verdade, a filha tem essa mágoa com ela, porque ela escondeu de todo mundo durante a vida toda, é um segredo que ela levou para o túmulo, e que ela tentou abortar essa filha, criando nessa alma que precisava reencarnar, criando uma mágoa, uma situação aí de confronto, e essa era a verdade. Só que para ela doía muito, então ela não conseguia admitir isso. E agora, lendo a ficha dela, que realmente, literalmente, caiu a ficha de que ela tinha culpa, se ela tivesse agido com amor, tivesse pedido perdão, uma série de atitudes que ela não tomou, ela poderia ter diminuído isso, e teria conseguido elevar para ela e para a filha, diminuir para ela e para a filha essa situação, né? Mas às vezes a gente quer acreditar naquilo que dói menos, né? A gente. E então ela tem os espíritos tentam explicar a ela que é muito bonita, que ela fala assim: os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência do que procedeu mal, dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal, e a necessidade de se melhorar para, de futuro, evitar o que lhe originou uma fonte de amargura. E com esse acolhimento que ela tem no plano espiritual, ela passa, né? Isso tem toda mais uma história, não é tão pequeno assim, né? É grande a história, tal. Ela teorizou sobre o que ocorria, ela achou melhor, uma história ilusória para o que ocorria, para não reconhecer, né? De tanta vergonha, às vezes, que ela tinha do erro dela. E aí, isso traumatizou a filha, e ela passa a trabalhar, e inclusive ela passa a trabalhar lá nesse processo das pessoas que têm problemas com arrependimento, e até mesmo na área específica de aborto. E aqui fala, né, que se não existisse trabalho redentor na vida espiritual, as almas teriam de reencarnar com brevidade. Elas não suportariam o nível mental das recordações, a perturbação desse arrependimento, né? Então, esse trabalho, ela fazendo esse trabalho, ela ficou trabalhando, reconheceu, se arrependeu sinceramente do que ela fez. Com isso, ela recuperou-se e prepara-se para retornar como neta de Cidália. São passados 2 decênios de sua queda e a sua alma espera a remissão nos braços da avó. Ela vai ter a oportunidade, acho que, de amparar essa avó e eu achei uma história muito bonita, né? E com isso, eu comecei a ver tudo sobre o tema, a ver o texto, tal, porque a primeira vez que eu olhei o arrependimento tardio, e pensando assim, ai meu Deus, será que é tarde? Não, para o espiritismo, nunca é tarde para a gente se arrepender. A gente não se arrepender aqui, só a gente vai ter, né? Vai ser mais difícil, vai ser mais doloroso até a gente acordar lá e entender, né, os nossos erros e se arrepender lá. E o termo tardio, ele pode ser relacionado ao atraso no cumprimento de uma missão, ou de um aprendizado nosso. Então, tardio não é aquilo que a gente fala assim, agora é tarde. Sabe aquela expressão da gente? Não, no Espiritismo isso não existe. Tardio só está dizendo que é uma demora nesse processo. Mas ele não é, né? Ele não é impossível. Achei bem interessante. A palavra arrependimento, eu fui estudar, ela vem da origem grega, né? E ela significa conversão, tanto espiritual como intelectual, mudança de direção, mudança de atitude. Trabalho e conotando geralmente uma evolução. João Batista, ele falava de arrependimento nas pregações dele, né? O caminho do Rei Jesus foi preparado por João Batista, mostrando especificamente a mudança que deve haver na vida dos homens através do arrependimento. Em João 3,2, ele fala: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. João não só condenava o mal, mas ele salientava a postura
que Deus esperava das pessoas perdoadas. Então, assim, se você foi perdoado, a gente não deve cometer, né, os mesmos erros. Tem que ter um arrependimento, ele tem que ser sincero, né, ele tem que ser de coração. E é a diferença aí, né, entre o remorso e o arrependimento. Eu fui procurar também no Livro dos Espíritos, como sempre, né, a gente faz, e o Livro dos Espíritos tem uma questão, a 990, que fala que o arrependimento ele se dá nos estados corporal, espiritual, e ele nasce do espírito, na sua profundidade, clareando ideias e manifestando impulsos do bem, para que o amor seja projetado em todas as direções. E o perdão é a maior expressão do arrependimento. O arrependimento de nossas faltas é sinal de que o espírito começa a desabrochar. Quando a gente realmente se arrepende dos nossos atos, a gente começa a melhorar, começa a evoluir. Segundo a Bíblia, o arrependimento é uma mudança de coração e mente que nos aproxima de Deus. Em Lucas, encontramos que Jesus declarou: eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Pediu que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados. E arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. E eu não posso deixar de falar de arrependimento sem algumas histórias que a gente já viu aqui, como Saulo para Paulo, né? Então, o apóstolo Paulo tem uma frase sobre arrependimento, inclusive dele. Ele fala: toda pessoa que reflete profundamente sobre coisas que fez vai chegar ao arrependimento. Deve saber, Saulo era de formação judia, perseguia os cristãos, até que Jesus encontrou com ele, perguntou: por que me persegues? Né? E ele acabou, foi um momento que ele foi tocado, né, pelo Espírito Santo. E após essa conversão, Paulo foi o apóstolo que propagou o cristianismo, né? Ele foi rejeitado pela família, pelos amigos, viveu até 63 anos, e dos 30 aos 63, ele pregou o espiritismo, né? Até ser decapitado em Roma, ele que propagou, né? Deu continuidade ao cristianismo. A gente vê Pedro, também, que negou, né, os 3 vezes, se arrependeu, e Pedro, que era matuto, né, bravo, e foi conciliador, depois, né, que foi tocado. Então, assim, se essas pessoas, se Jesus, né, perdoou quem o atacou, tal, né, quem somos nós para não perdoar? E às vezes a gente vai ver que às vezes a gente está certo que está certo numa discussão, numa coisa, né? Eu estava pensando. E aí você fala assim: tudo bem, agora essa pessoa está errada. Mas a gente não sabe, que nem no caso dessa história que nós ouvimos agora, essa pessoa que a enfrentava tem uma história passada muito, né? E a gente só vai responder pelos nossos atos, a gente não vai responder pelo do outro. A gente não sabe até que ponto, não aqui agora, porque agora é só uma das passagens da gente, nos deixa pensar, né? O que nós fizemos, por que nós estamos guardando mágoas, né? Se nem Cristo guardou, né? Mas é muito difícil, eu não estou dizendo que é fácil, não. A gente tem, quarta-feira, a gente está fazendo uma parte aqui, a gente está estudando, e teve uma quarta-feira que tinha um tema, né? Se você está sendo um agente transformador. E aí a frase no encerramento, você tem que falar alguma frase, eu falei, tem que ter muita sinceridade emocional. E eu, na hora de dormir, eu fui tentar ter a minha seriedade emocional. Eu falei, eu estou sendo um agente transformador? Olha, eu acho que na família, em alguns ambientes, sim. Mas no trabalho, não. Eu estou falhando. Meu trabalho é uma área muito muito estressante, né? Finanças, tal. E às vezes uma pessoa reclama, outra reclama, se acaba embalando e acaba reclamando também. Só que eu sou líder, tal, eu teria que ter uma postura
mais apaziguador. E eu comecei a fazer um exercício, tipo sabe, um dia por vez, gente. E é impressionante. Eu vigiando todos os dias o meu comportamento, eu consigo passar dias, eu tô bonitinha lá, até esqueci de contar os dias já de tantos dias que eu tô conseguindo, só por hoje, né? Só por hoje que os autores falam. Aí tem um dia que tem uma situação estressante que eu... 0 de novo. Chegou a plaquinha 0 dias sem, né? E assim vai. Isso porque eu estou, então, assim, chegar aqui na frente e falar, né? É fato, mas colocar ali na prática. Mas vamos tentar, né? Um dia por vez. Vamos indo, né? Então a gente vai tentando. Mas eu tô com esse lema poderoso do só por hoje e tá difícil, viu, gente? Fazer esse exercício, né, de comportamento. E aí, essa história, né? Eu vi algumas frases muito bonitas que falam que o passado ele não se altera, mas o futuro pode ser diferente se impedirmos a repetição dos nossos erros e das nossas faltas, né? Então a gente, quem de nós não se arrepende ou se envergonha ou não tem orgulho de alguma coisa que já fez ou de alguma coisa que passou, né? Mas o arrependimento sincero e tentativa de realmente não ocorrer mais naquele erro, eu acho que pode, né? A gente viu aqui, pode nos redimir. Então, assim, ser humano é tomar decisões erradas. E arrepender-se é algo que nos faz humanos melhores. Todo mundo se arrepende. Tudo bem, né? Tudo bem. A gente tem que se arrepender mesmo. Então, eu espero, de breve, eu não vou me prolongar muito, né? O que eu espero é que nós tenhamos arrependimentos, né? Nós somos humanos, nós erramos, mas que nós não tenhamos remorsos, né? A gente siga tendo arrependimentos, mas não remorsos. Eu vou terminar com uma frase que eu achei linda, a definição de arrependimento, que é: o arrependimento é o acordar tardio da consciência. Quando a gente erra, essa consciência não está bem. Mas depois, a gente pode ter essa consciência e se arrepender, né? E aí é um acordar da gente. A gente tem arrependimento, né? Consiga não repetir mais. Difícil. Muito obrigada, gente. Boa noite.